E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Luiz Felipe, um dos coordenadores do projeto de compliance eleitoral partidário aqui do nosso perfil @compliance.eleitoral no Instagram. Se você estiver nos vendo pelo YouTube, saiba que todas as sextas-feiras temos o intuito de trazer uma live com algum convidado novo para vocês. Então, se inscrevam no canal ou vão aqui no Instagram e nos sigam também, porque é muito importante que a gente produza conteúdo semanalmente. E o tema dessa semana vai ser sobre proteção de dados. Eu já queria deixar muito claro para vocês de que na área para poder falar com vocês. Ele já pediu aqui a solicitação para entrar na live. Antes de eu deixar ele entrar, queria lembrar vocês de que todas as quintas-feiras a gente abre no nosso perfil para fazerem perguntas sobre o tema, para que a gente possa trazer para o convidado durante a semana, na sexta-feira, durante a live. Lembrando também de que nenhum convidado é pago para participar, gente. Eles são todos voluntários que acreditam na causa do compliance ou na causa eleitoral e partidária e vêm aqui de bom grado conversar com a gente e elucidar alguns pontos e algumas matérias que podem ser um pouquinho obscuras para o público e que servem para ajudar a gente a ter um rumo e um norte para condições mais éticas dentro do ramo, se é o que eu posso dizer. Então, sem mais delongas, eu vou chamar então aqui, vou ver onde é que eu consigo aprovar o meu colega para poder entrar. Doutor André Luiz Pontin. Eu vou ter ele para vocês. Vamos ver se ele aceita. Enquanto ele aceita, pessoal. Acho que entrou. Tudo bem? Boa noite, doutor André. Tá conseguindo me ouvir? Tudo bem, Luiz? Estou conseguindo sim, tá ótimo. Ah, maravilha. Pessoal, então eu vou passar já a palavra para o doutor André para ele se apresentar um pouquinho, mas já para vocês saberem, o doutor André ele é sócio da Ethics Sul GRC, daqui de Porto Alegre, especialista em sistemas de gestão de compliance, integridade e adequação à LGPD. Está cursando, se não me engano, especialização em compliance da PUC-RS, uma excelente especialização, fiz a primeira edição. Ele é presidente da Comissão Especial de Proteção de Dados e Privacidade da OAB-RS e é secretário-geral da Comissão Especial de Compliance da OAB-RS e membro do Comitê de Advocacia Digital também da OAB-RS. Doutor André, por favor, a palavra é sua, se apresente um pouquinho para o nosso público. É um público bem eclético, tem de tudo aqui nos ouvindo, todo tipo de pessoa, todo tipo de interesse, e é um prazer ter você conosco aqui hoje. Imagina, o prazer é meu, Luiz. Eu só queria, antes de qualquer coisa, dizer que doutor, não. Até porque nós estamos aqui entendidos e Colegas, colegas, amigos, e doutor é para quem tem o doutorado. Nós estamos aqui conversando sobre esse assunto. Da minha parte, eu acho que o assunto relacionado à proteção de dados e privacidade é super interessante. E quando ligado, então, a direito eleitoral, a partidos políticos, a gente vai tratar um pouquinho sobre democracia digital. Eu acho que é um tema que tá candente aí, é um surgindo. tema muito É, importante, ainda mais em momentos tão polêmicos como esse. Está se avizinhando aí exatamente. uma nova eleição, realmente, nós vamos provavelmente ouvir falar muito sobre isso nos próximos meses. Inclusive, nós temos perguntas para o senhor, doutor. Gente, a gente traz os convidados aqui, mas a gente também coloca todos em saia justa, né? Não é bem a área deles o compliance eleitoral partidário, mas a gente faz perguntas do tema só para ver se eles conseguem trazer uma luz para a gente. Pessoal, antes de eu começar a live, então, eu preciso fazer um disclaimerzinho para o doutor André, se não esqueci, não é para chamar de doutor, para André. André, só para informar, a nossa live será gravada, e posteriormente ela vai ficar 24 horas disponível no nosso perfil e posteriormente nós vamos colocá-la no nosso canal do YouTube, para quem quiser acompanhar lá, é Compliance Eleitoral, e todas as nossas lives já feitas estão lá. Eu gostaria de saber se nós temos a sua permissão de utilizar a sua imagem, a fala aqui, proferida hoje, tanto aqui no nosso perfil no Instagram, quanto lá no YouTube, para os fins que a gente achar melhor. Temos sua permissão para isso, doutor? Tem sim. E é interessante a gente já começar com essas práticas de LGPD, para a gente já ir iniciando, para o pessoal saber Sim. do que a gente está falando e vamos cada vez mais tornando compliance em proteção de dados. Exato. Bah, eu acho assim uma área fantástica. E já entra com a primeira pergunta, né, André? Quando é que entra em vigor essa LGPD? Já entrou? Não entrou?
Pegou ou não pegou, como o povo diz? Como é que tá a situação? Não, então, tu já começa com polêmica direto no assunto, né? Deixa eu só falar para o nosso pessoal que está nos ouvindo. Uh, primeiro que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, esse é o nome da LGPD, ela não nasceu solta no tempo e no espaço. Ela é uma consequência de um tempo, né? De um trabalho já desenvolvido e consequência de uma série como eu vou dizer, de uma série de tratados internacionais e de uma tendência internacional de trabalhar com esses desculpa, eu estou vendo aqui que o pessoal está dizendo que está um pouquinho ruim o som. Vou tentar me aproximar um pouco mais. Talvez seja até a De minha tratar. internet, André. Bom, mas enfim, vamos, Vamos vamos indo, vamos seguindo. indo. Vamos lá. A gente estava falando da LGPD. A Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, ela foi criada, essa lei foi criada em 2018, ou seja, 2 anos atrás. Ela foi decorrente da aprovação de uma lei pelo governo Temer, e de uma MP no final do governo Temer, que recriou a Agência Nacional de Proteção de Dados, que tinha sido vetada lá na lei original, em 2018 ainda. Então, nós estamos ainda naquilo que a gente chama, né, para quem é do direito, em vacatio legis, ou seja, num momento em que a lei existe, mas parte dela ainda não é aplicável, né? Não toda, isso é um engano muito comum, tem muita gente que diz que a LGPD não está em vigor, ela está do ponto de vista das normas para a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, da ANPD, que está previsto ali na legislação. O que ainda está aguardando são realmente as normas relativas à proteção de dados do cidadão, e que a gente vai trabalhar um pouco na sequência. Então, essa lei, Certo. ela nasceu até como uma obrigação internacional de adequação do Brasil. Eu não sei se eu ainda estou ao vivo, vi que deu um corte aqui, Tá. mas Não, na não, não, tá. sequência. Alô? Só inverteu a câmera, André. Melhor clicar de novo no botão. Isso, voltou aqui. E talvez seja a minha internet, então, que parou um pouquinho. Pode ser. Mas O vamos lá, pessoal onde é que aqui eu estava? você estava comentando que, na verdade, ela já está em vigor, né, LGPD, mas ainda está naquela vacatio legis que tem, e que, se não me engano, eles estão implementando aos poucos, né? Tanto que eu tenho uma pergunta polêmica Sim. sobre isso. Se a gente já tem ou não tem aquele órgão regulador? Não, então, nós temos marcos reguladores com relação à proteção de dados e à privacidade há muito tempo, né? Uhum, Esse tema é tratado na Constituição Federal de 88, e nós temos aí o Marco Civil da Internet, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, nós temos várias legislações esparsas que tratam a respeito da proteção de dados e da privacidade, certo? O que nós não uhum. tínhamos, uma legislação mais moderna, mais adequada a esses novos tempos, e que de alguma forma sintetizasse, né, todos esses conceitos. E nesse ponto, a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, ela é muito importante. Ela traz princípios, né, muito adequados e numa sequência lógica do regulamento europeu. Ela não é tão detalhada quanto o regulamento europeu, ela traz mais princípio. E nós estamos todos angustiados aqui aguardando a vigência dela para agosto desse ano. Na nossa opinião, na minha opinião e na opinião de muitos especialistas, já um prazo longo, né? O Brasil aprovou a sua legislação muito depois da maior parte dos países, né? Tem mais de uma centena de países com legislações de privacidade e proteção de dados, e o Brasil aprovou a sua em 2018, sendo que ainda não entrou em vigor as normas relativas à prática, enfim, e as punições. De qualquer Sim. maneira, essa lei, como eu tinha dito desde o início, ela não está solta no espaço. Mesmo com relação ao direito eleitoral,
já existe lá o Código Eleitoral, a Lei das Eleições, que, né, que as regulamentações de publicidade e de propaganda, que traz uma série de normas relativas ao direito eleitoral, à publicidade, proteção de dados dentro do direito eleitoral. Mas como a gente vai ver, espero que a gente consiga chegar a esse ponto até o final da nossa live, vai fazer muita falta a LGPD não estar em vigor e principalmente a Agência Nacional, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a nossa agência regulatória, não estar ainda em funcionamento nesse Sim, momento ou quando a gente começar com a campanha eleitoral de fato. sim. É, realmente, é uma questão muito sensível, né? E o próprio trato de informação, o próprio trato de dados é algo muito complicado, né? Porque, se eu não me engano, a própria LGPD ela traz o que ela considera como dado sensível, dado público, etc. Então, basicamente, André, o que são os dados protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados e o que, o que afeta assim as pessoas, porque a gente sabe que o partido político ele tem muita relação com filiados, eleitores e até simpatizantes do próprio partido. Então, Sim. a gente sabe que também os partidos e os candidatos, as chapas, elas colhem muitas informações das pessoas. É, o que são as informações protegidas pela lei? Qual é o grau de proteção dado por ela? E que cuidados que se pode ter com essas informações? Bom, vamos lá. Eu acho que esse é um dos principais, é um dos primeiros e principais aspectos que a LGPD traz e que a gente tem que entender. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais não diz que ela é de dados pessoais à toa. Então, ela se refere exclusivamente a dados pessoais, certo? E quais dados pessoais? Aqueles dados que podem servir para identificar alguma pessoa física, alguma pessoa natural, ok? Então, a Lei Geral de Dados Pessoais, ela não se aplica a organizações, a empresas, e também não se aplica a dados que não possam servir como identificação de uma pessoa. Dados genéricos, dados estatísticos, apesar de terem por trás deles dados pessoais, eles não vão ser alcançados por essa lei. Então, a primeira coisa importante para a gente tratar, quando tratar aqui desse assunto, pessoa jurídica também tem dados da sua personalidade jurídica que são protegidos por outras legislações, mas não pela LGPD, certo? Dados relativos à pessoa física no contexto da sua opção política ou da sua opção partidária, eles são mais do que protegidos, eles são aquilo que dentro da lei se trata como dados pessoais sensíveis. Então, a proteção que se dá a esse dado é além da proteção normal que a legislação traz. Então, quando nós estamos tratando aqui especificamente da questão do direito eleitoral, nós estamos tratando com algo relativo a um item que a lei dá uma proteção ainda maior, que são os que o que é chamado de dados pessoais sensíveis. Deixa eu tirar o óculos que eu acho que ele está dando reflexo. Quando a gente considera os dados pessoais sensíveis, os dados pessoais para fim da LGPD, eles têm que estar dentro de um determinado contexto. O dado pessoal ele é protegido desde que ele sirva para identificar alguém. Se nós estamos nessa live com 20 pessoas, certo? Sendo que 10 são homens, 10 são mulheres, e uma dessas pessoas é de uma religião islâmica, né? De uma religião, enfim, qualquer religião específica, se eu me referir a aquela pessoa que enfim, professa a religião islâmica, eu estou identificando ela. Nesse contexto, esse dado é pessoal. Se eu disser nesse contexto aqui dessa live, os 10, me referindo aos homens da live, né, ou às mulheres que estão aqui, provavelmente esse não será um dado pessoal protegido pela lei, porque eu não estou identificando a pessoa. Então, é importante sempre quando a gente tratar de dados pessoais para fim de proteção
da LGPD se entender esse dado pessoal como sendo um dado dentro de um contexto no qual essa pessoa pode ser identificada. Né? Nós vamos tratar dos, dos dados pessoais, né? De pessoas identificáveis e de pessoas identificadas. É dentro desse conceito que nós estamos trabalhando. A pessoa ela é identificada naturalmente se eu fizer a citação do seu CPF, do seu título eleitoral, do seu nome completo, né? Dados do seu DNA, digital, dados biométricos, todos esses dados são naturalmente identificáveis. E existem dados que são identificados. E existem dados que são identificáveis em determinado contexto, como eu acabei de falar. Ambos dados, se servirem para identificar uma pessoa, eles são protegidos pela lei. Dentro do contexto do direito eleitoral, então, isso parece muito claro, né? Uhum. Na verdade, sim, na verdade, a coleta de dados durante campanha eleitoral, até mesmo pelo partido, em situações para saber qual é a sua base, é bem complicado, né? Isso aí eu vejo, pelo menos, né? E aí, Desculpa, te interrompi. Cada vez mais complicado, e eu diria cada vez os partidos políticos têm que ter um cuidado maior a respeito disso. Se tu me permite, vou dar 2 exemplos aqui. Claro. O show é seu, André. Voltadas a esse tema específico, que estão muito prementes, assim, né? Nós temos uma norma, enfim, voltada aí da questão do direito eleitoral, que não só permite, como exige que o TSE publique lá num determinado site o nome de todas as pessoas físicas filiadas a partidos políticos no Brasil. Então, se tu vai lá no Filia Web, né? Vai lá dentro desse programa chamado Filia Web, e coloca o nome da pessoa, tu vai identificar se ela é filiada ou não a determinado partido político. Isso já era muito complicado, na minha opinião, antes da LGPD. Com a LGPD, esse assunto passa a ser objeto naturalmente de uma necessária aplicação, né, quando nós tivermos uma autoridade, de uma necessária regulamentação pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Porque a gente tem lá no artigo 5º da LGPD o conceito de dados pessoais sensíveis, e nesse conceito de dados pessoais sensíveis a gente vai ter ali dados pessoais de origem racial, étnica, convicção religiosa, e vamos ter ali opinião política, filiação a sindicato, organização de caráter religioso, filosófico ou político. Ou seja, esse dado ele é considerado como uma proteção especial, é um dado pessoal sensível. O fato da pessoa ser filiada a um partido político é um dado pessoal sensível. Mais do que filiação, até a opinião política é um dado pessoal sensível. Nós temos ali também, num outro artigo da LGPD, que diz que podem ser objeto de tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis, mesmo sem autorização expressa do titular desses dados, pela administração pública, né, ela pode tratar esses dados na execução de políticas públicas, etc. E eu tô dando uma sequência para vocês entenderem a polêmica envolvida em algo relativamente simples, em algo que para nós era muito natural, que é essa lista de filiados a partidos políticos. Mesmo tendo a administração pública o direito a fazer o tratamento desses dados, quando ela faz isso, ela tem que seguir o artigo 23 da LGPD, que fala em atendimento à finalidade, da finalidade pública, persecução do interesse público e principalmente ao que a LGPD chama do princípio da necessidade, e porque ao tratar esses dados, ela tem que agir de maneira proporcional e não excessiva, tendo em vista a finalidade pela qual ela tem esse dado, certo? Então, a regra é essa. Os dados pessoais, sensíveis ou não, podem ser tratados. A lei não impede o tratamento de dados pessoais. Se fizesse isso, estaria impedindo, provavelmente, uma grande fração
da atividade Sim, econômica, né, atual e do futuro. sim, Ela não exatamente. vem para impedir absolutamente nada, ela vem para dizer, se você fizer, você tem que seguir determinadas regras, e se fizer o tratamento de dados sensíveis, você pode fazer, mas tem que seguir, mas esse tratamento tem que ser proporcional, tem que ser dentro de uma razoabilidade e não pode ser excessivo. Quando tu vai lá na lei dos partidos políticos, né, na lei lá de 95, Sim, que rege os partidos políticos no Brasil, ela autoriza a publicação dessa lista de filiados pelos juízos eleitorais e pelos partidos políticos, mas ela tem uma finalidade muito objetiva nessa publicação. A publicação do número do nome dos filiados nesse Filia Web, que é um site vinculado ao TSE, tem como objetivo a contagem dos prazos legais, ou seja, só pode ser candidato se tu está afiliado desde um determinado tempo, certo? sim, E tem como objetivo impedir que uma determinada pessoa física seja afiliada a mais de um partido político ao mesmo tempo. São esses dois objetivos desse sistema sim, que está dentro do site do TSE. Não tem aí nenhum objetivo, pelo menos na minha opinião, que justifique que se coloque esse dado de maneira pública na web para acesso a todas as pessoas. Ele sim, tem que ser exatamente. aos partidos políticos e a sua direção, porque ela tem que conferir se a pessoa tal não está, enfim, filiada a mais de um partido político, né? E tem que estar acessível à direção do TSE, ou à direção da Justiça Eleitoral, na medida em que tem que se contar o prazo de filiação para saber se um determinado candidato pode ser ou não candidato, né? Sim, Então, vamos lá. Qual é aqui a razoabilidade de se ter esse dado, que é um dado sensível para a legislação, público para todas as pessoas? Na minha opinião, nenhum. Quem é que pode dizer isso, na verdade? A lei, ou a justiça, e aí nós vamos ter um processo longo, provavelmente, mas se nós tivermos, é por isso que dói tanto dizer isso, né? Nós já poderíamos ter uma autoridade nacional de proteção de dados constituída e que trabalhando regulasse isso. em regulamentos há muitos meses, né? Ela não Uhum. precisaria que a, que a LGPD estivesse em vigor com todos os seus efeitos. Ela já poderia estar constituída e trabalhando, e já poderíamos, de alguma forma, ter regulamentos, regulamentações que nos dissessem, né, até onde que isso poderia Sim, acontecer. Ela provavelmente já poderia ter dito, ter dado ter notificado o TSE para retirar do ar esse exato. site. Né? Então, estou dando um exemplo muito simples, que tem muito a ver com a questão Sim, dos partidos contra. políticos, do direito eleitoral, enfim, a LGPD. Hoje a LGPD não está em vigor. Provavelmente, nesse aspecto específico, né, das suas, da sua, do seu Competência. enforcement, né, Sim, da sua obrigação de aplicação das normas. Se estivesse, nós já teríamos, né, uma regulamentação, mas tem um aspecto pior ainda. hum, Ela não estará, provavelmente, no em vigor. decorrer das eleições de 2020, que estão programadas para novembro, se eu não me engano. Né? Outubro, novembro. Nós estamos até fazendo um disclaimer aqui, André, e já aproveitando dando alguns recadinhos. Pessoal, nós chegamos na metade da nossa live, já temos aí quase 30 minutos de live. O programado aqui é Nossa, 40, o programado é 40, justamente para a gente ter uma margem de erro, porque se a gente chega em 1 hora, o Instagram automaticamente nos corta. E até já para quem chegou agora, ou quem chegou há pouco tempo, essa live ela vai ficar disponível no nosso perfil por 24 horas. Depois disso, a gente vai colocar ela no nosso perfil do YouTube, tá? É Compliance Eleitoral, se eu não me engano. Quem perdeu, pode, ou quiser assistir de novo, pode ir lá para pesquisar e dar uma olhadinha. Aproveita e nos segue lá, segue a gente aqui no Instagram também. Para dar uma olhadinha lá nesse bate-papo, porque já foi muita informação aqui que, francamente, eu acredito que seja muito importante para todos os envolvidos. E aproveitando esse contexto de eleições de 2020, que a gente sabe que, infelizmente, não, a LGPD talvez não tenha muita eficácia, por assim dizer, até o final do período eleitoral,
Mas para os partidos que quiserem já começar a se adaptar a essa nova realidade. Lembrando, gente, partido político é uma pessoa jurídica de direito privado. E aí o André pode até me corrigir, mas se eu não me engano também estão sujeitos à LGPD. Como é que uma pessoa jurídica, então, um partido político, uma pessoa jurídica, uma empresa, pode começar a, desde já, moldar o seu programa de compliance ou moldar uma equipe para fazer a proteção de dados sensíveis ou a proteção de dados que chegam a eles durante campanha, durante ano de preparação, etc. Como é que pode ser feita essa organização interna para poder fazer a proteção dos dados? Deixa eu te comentar duas questões antes de entrar nesse detalhe, eu vou tentar ser bem rapidinho. Primeiro, melhor do que falar se a LGPD se aplica ou não a partidos políticos, a gente segue uma regra contrária. Se aplica a todas as organizações, com somente três exceções. Tratamento por pessoa natural para fins particulares e não econômicos. Então, eu tenho uma planilha com os dados pessoais dos meus convidados da minha festa de aniversário. Tem dados pessoais lá, mas eu estou tratando para fins particulares não econômicos, né? Pelo menos eu não pretendo vender esses dados. Então, isso não se aplica à LGPD. Para fins exclusivamente jornalísticos, aqui é muito interessante dar uma outra polêmica para quem quiser tratar desse assunto. Fins exclusivamente jornalísticos com finalidade jornalística. Se um determinado jornal ou determinado jornalista publica o telefone do ministro do STJ para que as pessoas façam ligação protestando, não está dentro da proteção da LGPD e ele vai ser provavelmente processado. Mas então, finalidade jornalística, artística, acadêmica, pesquisa acadêmica, pesquisa de segurança, de dados de segurança pública, no caso, não? De defesa, investigação e repressão policial, esses dados não se aplicam à LGPD, desde que eles sigam os princípios, como a gente viu ali, de razoabilidade, enfim, não é solto. Não é liberado. É liberado, tem que seguir determinados princípios, mas em tese não se aplica. E também para dados que são tratados fora do território nacional, aí é uma outra questão de territorialidade que a gente não vai ter tempo de trabalhar. Exato. O que tu me perguntaste é mais a respeito de como se pode adequar. Né? Também um outro item que eu queria lembrar, eu vou lembrando aos poucos. Me desculpa, a gente não tem um roteiro, eu vou me lembrando aos poucos. É feriado, né, André? A gente está aqui por amor mesmo à causa. É feriado. Nem fala, né? Para quem está aqui, para quem está nos ouvindo, né? 1º de maio, feriado, né? Por mais que a gente esteja frustrado em casa, meus parabéns a todos vocês que estão nos escutando. Exatamente. Mas assim, esse tema ele está muito ligado à questão da democracia. Né? Os impactos da LGPD nas eleições agora de 2020 não são impactos só do ponto de vista do dia a dia dos partidos políticos, do que pode fazer publicidade, o que não pode. É muito importante a gente pensar isso dentro de um contexto de que há 2, 3 anos atrás, a falta de uma regulamentação, a falta de uma legislação específica, a falta de um controle estatal com relação aos dados pessoais de cidadãos em outras partes do mundo, elegeram políticos que não tinham provavelmente como é que eu vou te colocar? Não era esperada a eleição. Se escolheu o Brexit em função dessa questão toda de dados. Eu acho muito importante a gente trabalhar esse assunto. Nós vamos ter uma eleição este ano, teremos provavelmente eleições muito importantes daqui a 2 anos, e o conceito de fake news, deepfakes e disparos massificados, eles alteram o nosso conceito de democracia. A possibilidade de influenciar a democracia, não somente com o poder econômico, que era algo da nossa realidade, né, desde sempre, mas com relação à utilização de tecnologias e de mensagens falsas e de criação de vídeos falsos, que são os deepfakes, né,
vídeos falsos, quer dizer, áudios que imitam vozes de políticos falando, né, barbaridades, enfim. Isso tudo vai ser uma realidade que, se nós não tivermos realmente um controle estatal, um controle por parte da sociedade, nós estamos correndo muito risco, e quem está correndo risco é a democracia, não somente, né, os partidos políticos que estão aqui. Tem o caso da Cambridge Analytica, que eu acho importante, quem puder olhar isso com calma, vai ver o quanto que isso pode influenciar eleições. Tem o caso das eleições norte-americanas e tem dezenas de casos que a gente pode citar. Então, voltando aqui, a regra básica que consta na LGPD com relação a este tema deve ser a regra do consentimento livre, informado e inequívoco. Isso está previsto na LGPD, numa forma de princípios, mas mesmo desconsiderando a LGPD, isso pode estar naquilo que a gente entende como direitos de personalidade e a proteção de dados como decorrente né, como sendo decorrente dos direitos de personalidade previstos constitucionalmente e no sistema de normas brasileiro. Por que eu digo que a regra é o consentimento livre, informado e inequívoco? Porque essa deve ser a base diante do fato de que a LGPD, mesmo quando em vigor, não traz normas a respeito de eleições ou de dados para partidos políticos. Ela é muito genérica, ela vai trabalhar com os princípios. Se nós trabalharmos com essa lógica, provavelmente nós vamos estar dentro daquilo que é possível ser feito ou não. Nós não vamos ter tempo de analisar. Essa é a lógica, por exemplo, da Argentina, é a lógica que existe em Portugal. Na Espanha, isso é muito polêmico. Na Espanha foi aprovada uma lei que autoriza, né, a utilização de dados pessoais obtidos em fontes de acesso público. Por exemplo, tu disponibiliza teus dados em determinados locais. Na Espanha, a lei permite que tu pegue esses dados para fins de campanha política, naquilo que está sendo chamado na Espanha de legalização do Cambridge Analytica espanhol. Os apelidos são excelentes, né? É bastante complicado, e no Brasil a gente tem que estar muito atento a isso. Nós temos as normas do Código Eleitoral, nós temos as normas da Lei das Eleições, lá de 97, que são duas legislações antigas, que, enfim, Sim. precisam de uma adaptação Revisão. a esses novos tempos. Né? Isso quem faz normalmente é o TSE, através daquela regulamentação que faz sempre no ano anterior à eleição. Então, ele regulamenta a eleição através de uma resolução. Né? No final do ano passado, em dezembro, teve a implementação da resolução 23.610, que faz menção específica à LGPD. Sim, exatamente. Que nós não sabemos o que vai acontecer na medida em que, quando ela fez essa menção, a LGPD entraria em vigor em agosto e a eleição seria em novembro. Agora, eu confesso para ti que eu não tenho essa resposta. Ela faz a menção à LGPD, mas a LGPD provavelmente não estará em vigor durante a eleição. Então, tudo ainda é muito difícil de entender. Né? É fator Brasil, né? Fator Brasil, né, André? Eu acho que nós vivemos um momento político muito conflituoso ainda, né? E essas coisas têm um peso maior ainda que em outros locais. Não só isso, né, André? A própria situação extraordinária, e extraordinária eu digo que foge à nossa mera compreensão de uma pandemia, né? Nós temos então a paralisação quase que completa da sociedade em diversos setores. A gente tem aos poucos e gradualmente alguma retomada de setores dentro das cidades e dos estados que são essenciais, mas é uma retomada bem lenta. Mas ainda assim com uma exigência de afastamento social. Então a gente já tem em outras lives e tá lá no nosso canal do YouTube, a gente já tem agora pessoas e equipes se destinando a estudar como fazer comício e propaganda eleitoral, visando essa questão do afastamento social que é necessário para a gente poder controlar essa pandemia.
E Então, aí, provavelmente, sim, eu te diria assim, provavelmente vão estar usando de tecnologias como essa que a gente está utilizando agora, e sim, que vão ter que ter muito cuidado na medida em que eles só poderiam fazer essa divulgação se houvesse um consentimento específico e expresso por parte do titular de dados. Então, nós já uhum, temos uma regulamentação do TSE que diz respeito a envio de mensagens, nós já sim, temos uma regulamentação de que diz respeito a redes sociais, que eu acho que poderia até ser atualizada, mas, enfim, é importante sim, a gente analisar como é que isso vai acontecer a partir de agora. uhum, Mas é um problema para o qual eu, nesse momento, não tenho uma resposta. Eu acho que nós sim, teríamos que ter uma autoridade nacional trabalhando junto com o TSE, não sim, tendo, nós vamos ter que fazer consultas ao TSE e aos tribunais regionais antes de sim, fazer determinadas ações, eu recomendaria isso. uhum, exatamente, Ter muito cuidado com os dados, sim, efetivamente os dados que são que estão em poder dos partidos políticos, porque simplesmente estar com esses dados hoje significa que eles estão sendo tratados, e se eles estão uhum, sendo tratados, é muito complicado utilizá-los na medida em que tu não os obteve com esse consentimento, tu não os obteve com essa finalidade. O sim, partido político que tem dados hoje que não são dos seus próprios filiados, ele não obteve esse dado dizendo para o titular dos dados, olha, eu vou utilizar isso para te mandar propaganda política. Ele não sim, obteve isso. Eu posso garantir que eu mesmo nunca cliquei em nenhum campozinho dizendo que poderia meu dado ser utilizado para isso. Eu não lembro de ter assinado em nenhum lugar autorizando. Tenho certeza que ninguém utilizou. Então é André, muito complicado só, utilizar isso. só te interrompendo, eu vou te pedir desculpa pela interrupção, porque muito bacana quando a gente traz o convidado e eu gosto muito quando flui a conversa, porque a gente vai se empolgando, vai falando, mas só um aviso para o pessoal aí que está nos assistindo e até para ti, André, que vê aqui como nosso convidado. A gente está chegando já em quase, assim, quase 40 minutos de live, então a gente estaria atingindo o nosso tempo máximo. Eu vou prolongar por mais 10 minutos essa live, mais por uma questão de. Eu ainda tenho umas duas perguntas para fazer para ti, André, e eu também não quero chegar muito próximo do limite, para que simplesmente não corte a gente do nada e o pessoal fique sem saber o que está acontecendo, porque tem gente ainda entrando, a gente está batendo recordes aqui de visualização. Muito obrigado ao pessoal que está compartilhando. Então, mais uns 10 minutinhos, assim, André, para a gente poder focar nas últimas duas perguntas. Teve gente aqui que interagiu no chat. Pessoal, eu peço mil desculpas para vocês. Eu, infelizmente, não vou conseguir atender as perguntas, justamente por causa do tempo mesmo. Mas então, pessoal que está interagindo no chat, fiquem ligados, porque sempre, toda quinta-feira, a gente abre espaço no nosso perfil para mandarem perguntas e dúvidas, que nem essas aqui que eu vou fazer, para o nosso convidado sempre poder responder elas, para poder sanar as questões que vocês estão trazendo para a gente. Quando dá, a gente interage com o chat, a gente fala pessoal, manda um abraço, mas infelizmente hoje não vai dar por questão do tempo. Então, André, para a gente já começar a se encaminhar para o final e tu poder dar também uma palavrinha final para o pessoal que está nos assistindo, é, tu falaste muito bem que já tem regulamentação, por exemplo, daqueles disparos, a famosa mala direta, né, para as pessoas. Mas também tem uma coisa muito, muito, muito delicada que acontece, que é basicamente o seguinte: é, às vezes, e aí eu não vou citar nomes, também não vou citar partidos, etc., mas se o pessoal for pesquisar na jurisprudência, que é lá nas decisões do Tribunal Superior Eleitoral vão achar, às vezes se utilizam de dados pessoais, CPF, nome completo, etc., para que se faça, em nome daquela pessoa, doações para a campanha, porque a gente sabe que só pode doações para pessoa física. E então acaba às vezes a pessoa que determina que supostamente fez aquela doação acaba fazendo uma doação não condizente com o patrimônio dela e pode ensejar certos problemas para ela também no cunho criminal ou fiscal, etc. Já vou chegar na pergunta. Então, o que acontece? No âmbito criminal, no âmbito fiscal, eu acredito que seja uma conversa para outra hora, mas eu queria te perguntar o seguinte: para a pessoa se utiliza desses dados para fazer lançamentos falsos, ou se utiliza desses dados para
mau uso de propaganda política, seja por foto, seja por nome, seja por divulgação que não pediu, para essa pessoa que se utiliza sem devida autorização dos dados, que punição que a LGPD prevê para ela? Perfeito. Mais uma pergunta difícil. Por quê? Porque a LGPD ela traz determinadas punições de ordem administrativa para organizações que têm um interesse econômico no tratar dados pessoais, certo? Então, dentro da lógica de partido político, de direito eleitoral, de campanha política, nós não vamos encontrar uma resposta a isso na legislação, simplesmente lendo o que diz a respeito das punições previstas. Se nós formos olhar, é uma lógica muito semelhante à lógica do compliance e das legislações anticorrupção. Ela traz uma especificação de multa. Sim, ela traz, mas ela está muito ligada a um percentual do faturamento da organização. Nós poderíamos alinhar isso a um percentual do recurso a ser destinado pelo partido eleitoral, poderíamos, né? Mas isso quem vai nos dizer vai ser o TSE, e no caso, na aplicação, uma autoridade nacional que não existe ainda, né? Sim. Não existe constituída ainda, né? Não tem os nomes de seus membros ainda de uma forma, não foram nomeados todos os membros da autoridade. Então é difícil te dizer qual seria essa pena. A pena pode ser multa? Pode. Tem previsto punição de advertência? Tem. Tem prevista punição de encerramento da pessoa jurídica, que eu tenho certeza que não é o caso do partido político, tem, né? Tem não uso do banco de dados durante determinado tempo, tudo isso está previsto como normas possíveis, né? Como punições possíveis no não atendimento da LGPD. Não creio que a gente deva se preocupar com isso para essa eleição, já que nós não vamos provavelmente ter aplicação nessa eleição. Na próxima, talvez. E daí nós já teremos alguma orientação por parte da autoridade nacional. As punições, sabe melhor do que eu, são de outro caráter, né? Vão lá no ponto de vista do direito eleitoral, do ponto de vista da punição até penal já prevista com relação a isso. Mas não do ponto de vista da LGPD. Tu tinha me perguntado antes uma questão a respeito do processo de compliance. Sim, era a última pergunta que eu ia deixar agora para o final. Eu quero que antes que termine, pelo menos eu dê muito rapidamente, tá, gente? Porque o simples fato desse sistema de compliance de dados ser implementado daria muito mais do que 40 minutos. Mas eu queria só colocar para vocês qual é normalmente o processo pelo qual as empresas passam. As empresas vão passar primeiro por um planejamento de como implementar esse programa de adaptação LGPD, então os partidos políticos também. Primeira coisa, um planejamento. Segunda coisa, nós temos que prever o comprometimento da alta direção. Não adianta implantar um sistema como esse se a alta direção não está comprometida com o sistema. O exemplo tem que vir da alta direção, ainda mais quando se trata de partidos políticos, o que eu acho que vai ser talvez o nosso primeiro e maior desafio. Exato. A primeira parte técnica é o que a gente chama de auditoria de lacunas, ou seja, o gap assessment, na qual a gente vai identificar as lacunas existentes dentro dos processos desse partido político, lacunas do ponto de vista de dados, né? De onde que os dados vêm. Depois nós vamos definir quem é o DPO, a lei brasileira fala em encarregado de dados, não é o melhor nome, mas é como a lei brasileira trata, né? No regulamento europeu se trata de DPO. Se faz os primeiros treinamentos iniciais para esse DPO, que vai ter que acompanhar todo o processo, por isso que é importante que ele seja escolhido num dos primeiros passos. Escolher o DPO no final do processo é basicamente perder um bom tempo até que ele, né, esteja adaptado ao processo todo. Ele tem que participar do processo de criação disso tudo para poder entender e convencer depois as outras pessoas. Se faz um mapeamento de dados e um fluxo desses dados, o data flow,
e um data mapping para entender onde que os dados pessoais entram e que tipo de tratamento é dado a esses dados. Vamos pensar num partido político. O partido político tem a filiação dele. Então, onde é que entra o dado na qual é a filiação das pessoas, né? Onde é que entram os dados que são relacionados a essas pessoas, quem trabalha esses dados, onde eles ficam guardados, quem tem acesso a isso, o que acontece com o dado quando a pessoa deixa de ser filiada ao partido político. Tudo isso tem que estar muito bem determinado dentro de um fluxo, certo? Depois disso, se faz o gerenciamento de risco, que é fundamental para se avaliar aonde estão os principais riscos relacionados aos dados pessoais. Nós vamos ter dados pessoais e riscos de dados pessoais em todos os fluxos, mas alguns representam um risco maior, outros representam um risco menor. Se não fizermos o gerenciamento de risco não fizermos o mapeamento desses riscos e um gerenciamento adequado a esse mapeamento, provavelmente a gente vai estar trabalhando e dando muita importância para algo que é muito pequeno e não para algo que é muito importante. Um detalhe que sempre vem aqui, que eu me lembrei agora de comentar, é que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais se aplica não somente a dados digitais. Inclusive, ela diz isso expressamente, não somente a dados digitais. Então, se tu tem uma ficha de papel na qual os dados pessoais são anotados, essa ficha também tem que ser previsto o que vai acontecer com ela, quem vai ter acesso a ela, entre outras coisas. Então, é É bom a aquele gente pensar bloquinho de não nota, né, que somente em você dados anota o digitais. número da pessoa. É aquele bloquinho de nota que você anota o número da pessoa para ligar de novo, O né? bloquinho, Aquilo. claro, o papelzinho solto que tu anotou, o nome, o É, telefone e o e-mail da pessoa, isso aqui tem que de alguma forma estar pensado. Dentro do fluxo, dentro do gerenciamento de risco, a gente vai dar provavelmente um peso menor do que daria a um banco de dados automatizado com todos os dados de todos os filiados ou de todos os apoiadores, simpatizantes, né? Mas ele tem que estar listado. Vamos ter, depois disso, fazer determinadas políticas e elas vão ter que estar escritas. Dentro de um programa de compliance de dados, não se fala em coisas soltas, eu acho ou não acho. As políticas têm que estar descritas e escritas. Vamos trabalhar todos os processos, requerimentos, procedimentos, registros. Vamos olhar todos os contratos que esse partido político assinou, todas as doações, todos os recebimentos, não é? Todos os prestadores de serviço do partido político que têm acesso aos dados dessas pessoas. Daqui a pouco tu tem lá um escritório de contabilidade, um escritório de advocacia, um escritório que tem um sistema de gestão do partido. é. Tudo Uma isso agência tem que de estar ligado marketing, no né? sistema. Tudo isso gera risco. Uhum. Se faz um relatório de impacto e proteção de dados, que é um termo em inglês, mas é o relatório que faz toda a base do que já foi escrito, foi feito. Né? Depois, tem que se trabalhar a possibilidade do vazamento de dados. Então, o que eu vou fazer se acontecer o vazamento? Né? Isso é bastante específico. E um aspecto muito importante que é a transferência internacional de dados. Como no Brasil os partidos políticos não podem receber, até onde eu sei, dinheiro do exterior, provavelmente isso não seja tão relevante, embora partidos políticos tenham relação com outros partidos do exterior, no Sim. exterior. Mas, enfim. Então, essa é a base principal daquilo que se chama dos elementos de um programa de adequação à LGPD. Qualquer organização tem que seguir. Pequena, grande, média, tudo vai ser adaptado ao seu tamanho, né? Tudo vai ser de acordo com aquele mapeamento de riscos que foi feito, mas certamente ele vai ter que ter esses pontos elencados dentro da sua lógica do seu, né? Da integração a ser feita por ele. Não sei se eu te respondi, como eu Não, disse, claro. é muito amplo para a gente tratar rapidamente, mas Sim. são os principais tópicos ali. É, pouquíssimo tempo também, né? A gente chegou agora certinho em 50 minutos de live. Pessoal que assistiu a gente até aqui, muito obrigado. André, você tem agora um minutinho aí, dois, para poder dar uma palavra final pro pessoal. Eu te agradeço muito a tua participação. Se quiser divulgar as tuas redes sociais também,
até porque a gente sempre cobra do nosso público que vão lá e incomodem no bom sentido, vão lá e prestigiem o nosso convidado, porque é muito importante a participação dele aqui, ainda mais no feriado, né, pessoal? É um tempo que ele está dedicando para a gente, para vocês, sem qualquer tipo de remuneração, justamente para a gente poder gerar conhecimento e poder ajudar as pessoas a entenderem um pouquinho melhor a realidade, poder também levar alguma elucidação para alguém de algum partido que está nos assistindo. Então, é importante que os nossos convidados tenham esse feedback e é importante a gente começar a criar essa rede para que eles também queiram voltar aqui, né, pessoal? A gente incomoda eles no bom sentido para eles virem para cá, mas é importante também que eles tenham algum retorno, nem que seja de alguém ir lá contribuir e prestigiar o trabalho deles que a gente está fazendo aqui. Então, André, tu tem aí poucos minutos, porque eu tenho muito medo do Instagram nos cortar, mas tu tem alguns minutos para divulgar tuas redes sociais, dar uma vez pro pessoal. A Bem, palavra é sua. bem rapidinho. Bem rapidinho. O que que eu gostaria de lembrar, pessoal? Primeiro, se eu pudesse indicar para vocês algumas coisas, para vocês, sendo ou não advogados, né, sendo ou não dessa área, possam ver. Privacidade Hackeada tem na Netflix, assistam. Vocês vão, talvez, se assustar tanto quanto eu me assustei. É impressionante e eu acho que quando nós falamos de proteção de dados pessoais, nós normalmente abrimos mão dos nossos dados pessoais por conta de determinadas facilidades que a tecnologia nos dá. Essa é a nossa realidade e ninguém vai lutar contra isso. Eu abro mão de meus dados pessoais para poder ter direito a determinados aplicativos que, para mim, mudaram a minha forma de trabalhar, de viver, de circular, enfim, pela cidade, entre outras coisas, né? Então, nós abrimos mão dos dados pessoais pelas facilidades que eles representam. Quando nós fazemos isso e esses dados são obtidos, tratados e trabalhados do ponto de vista dessas novas tecnologias, talvez nós estejamos abrindo mão de parcela da democracia e da cidadania que é muito mais importante e relevante para nós do que a efetividade, né, desses serviços que estão à nossa disposição. Não existe jantar de graça. Qualquer aplicativo que está ali exigindo para seu acesso os seus dados pessoais e está dizendo que ele é de graça, ele não é de graça. Os seus dados pessoais é que são a moeda que está pagando esse aplicativo e esse serviço. Então, prestem muito bem atenção. Os Estados Unidos elegeram o atual presidente por conta de dados que foram obtidos no Facebook por aplicativos, entre eles aqueles que faziam determinados, trabalhavam a tua imagem para te deixar mais jovem, mais velho, parecido com alguma coisa, etc. Sempre que a gente faz isso, a gente está deixando os nossos dados e onde eles vão parar a gente hoje não sabe. Talvez com as novas regulamentações, com a nova lei, com a nova autoridade, a gente tenha algum tipo de controle. Hoje nós não temos. Então, eu queria recomendar o Privacidade Hackeada, queria recomendar uma série produzida pela BBC, Years and Years, que fala muito sobre essa simulação de candidatos fazendo atrocidade em rede nacional, né? Essa questão das deepfakes. É muito legal, se o pessoal puder ver. Para quem é da área do direito, eu recomendo muito, não sei se está invertido ou não, né? Está invertido provavelmente a câmera, mas assim, Bruno Bioni, Proteção de Dados Pessoais, a Função e os Limites de Consentimento, é uma ótima obra. E uma obra extremamente clássica, é a anterior à LGPD, ela já está adaptada, mas é importante para a gente ver o quanto os direitos de privacidade já existem, a proteção de dados já existia, e o quanto isso, com a LGPD, ela dá um passo adiante, mas a gente não precisa da LGPD também para fazer os nossos direitos serem respeitados. É Da Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, do Danilo Doneda. São duas obras que eu recomendo para todo mundo que queira tratar desse assunto. Existem vários, dezenas de manuais, e-books, livros virtuais na internet que você vai poder acessar. Só tenha muito cuidado quando esses livros falam a respeito de data. Data no sentido de vigência da lei. Nós não sabemos quando a LGPD vai efetivamente entrar em vigor. Pela atual MP, em maio do ano que vem, se a MP não for votada, enfim, né, em
agora em outubro, ou enfim, quando a lei aprovar. Da minha parte, eu acho Sim. que era isso, né? Estou à disposição de vocês. Quer deixar a rede social, André, para o pessoal ir lá te seguir, Eu estou deixar ali um nas comentário? redes sociais, vão estar vinculados aqui no link, vai estar Uhum. vinculado o Instagram, o Facebook, o LinkedIn eu recomendo, por ser a principal ferramenta onde vão ter artigos importantes, a gente utiliza mais para questões profissionais. Eu sou presidente da Comissão Especial de Proteção de Dados e Privacidade da OAB, então, para os advogados, fica esse convite, a comissão é aberta, é só mandar a solicitação ali, que a gente já inclui nos nossos grupos. E eu acho que é isso. A minha formação profissional é como advogado, e eu atualmente tenho atuado com mais especificidade no tema do compliance, governança, gestão de riscos e adequação à LGPD. Então, é essa o nosso foco de atuação específico. Isso aí. Pessoal, muito obrigado por Muito quem obrigado, participou. Luiz. Exatamente. Muito Não, obrigado pelo convite, muito obrigado por poder participar aqui da tua live. obrigado, viu, André? O pessoal que acompanhou a gente aqui até agora, muito obrigado. Essa live também foi possível graças às outras duas coordenadoras do projeto, a doutora Brenda e a Maíra, que nos acompanharam aqui durante a live também. Já recebi umas mensagens aqui, eu tenho que responder. Gente, obrigado mesmo de coração para quem conseguiu aguentar a gente nesse feriado, que quis aprender alguma coisa nova, porque não é só de Netflix e comida que se vive uma pandemia, de conhecimento também. Eu deixo um recado aqui a todos que puderem ficar em casa, fiquem em casa, porque são vocês que ajudam a controlar, junto com os profissionais da saúde, são vocês que ajudam a controlar essa pandemia. Mantenha o distanciamento social e boa sorte a todos na retomada dos trabalhos. Muito obrigado mais uma vez, André. A tua participação aqui foi muito primorosa. A tua pessoa, já no quesito pessoal, é excelente, sempre disposta a ajudar. E o teu currículo nem se fala, é algo extremamente Prazer, né? primoroso. Lembrando todo mundo, essa live vai ficar disponível 24 horas aqui no nosso perfil do Instagram. Quem quiser dar uma olhadinha de novo, ver algum ponto específico ou mandar para algum amigo, a gente seriamente recomenda. Não se esqueçam de seguir a gente aqui. Vai depois dessa live pro YouTube. Então sigam a gente lá, Compliance Eleitoral. E é isso, pessoal. Estourando aqui já em 57 minutos de live. Eu agradeço mais uma vez todo mundo e até a próxima. Segunda-feira a gente lança o tema da semana que vem e a live e o convidado da semana que vem também. Certinho, pessoal? Até mais. Vou encerrar aqui. Tchau, tchau.